Seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos falar sobre perigos e riscos, um pouquinho sobre os seus conceitos, um pouquinho de como saber identificar, quem deve praticar a identificação de perigos e riscos, quem que é a pessoa ou quem que é a equipe que deve entender as particularidades de cada perigo e risco das suas atividades. E este vai ser o tema de hoje. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa RE Treinamentos e Consultoria, instrutor de treinamento, desenvolvedor de ações voltados para a área de segurança do trabalho. Então vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre o que é perigo e o que é risco, certo? As suas definições e como eu devo aplicar para conhecer perigos e riscos, né? Como conhecer e identificar perigos e riscos dentro da minha rotina de trabalho. Claro que cada situação dessa, né? Cada definição de perigo, cada conceito sobre o perigo e o risco é bem amplo. Então se a gente fosse entrar numa qualificação completa, a gente teria que ficar horas aqui conversando sobre perigos e riscos. É um tema super interessante para quem trabalha na área de segurança do trabalho, porque é a base de todo o processo de um gerenciamento de riscos ocupacionais. Tudo que eu vou definir, eu tenho que entender se é um perigo, se é um risco. Tudo que eu for trabalhar referente a perigos é atenuação de forma preventiva e risco eliminativa. Por quê? Porque o risco pode me trazer danos maiores. Mas claro, esse é um tema para outro vídeo e a gente vai falar o mais breve possível sobre esse tema também, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Legal? Então vamos lá. O que é perigo e o que é risco, né? Lá dentro da definição da ISO 45001, ela fala que perigo e risco tem a sua definição. Mas eu vou tornar aqui para vocês de uma forma mais alusiva. Por quê? Porque eu poderia, dentro da nossa rotina, como profissionais da área de segurança do trabalho, a gente trata com pessoas que ela talvez não tenham o mesmo entendimento de normativa, de legislação. Então a gente tem que falar uma linguagem mais fácil. Então entendam isso. Toda vez que eu for falar de segurança do trabalho para outras pessoas que não são da área de segurança do trabalho, eu tenho que falar de uma forma mais clara. Eu tenho que entender que essa pessoa ela vai receber essa informação e ela vai conseguir assimilar, né? Então lembra lá, né? Então o assimilar a informação é o essencial. Porque quando ela internaliza aquela informação, quando ela coloca aquilo para dentro de si, ela começa a se auto-questionar sobre as suas atitudes e aí sim ela vai começar a praticar a questão do trabalho seguro, né? Que é o nosso objetivo. Ah, André, eu sou técnico em segurança do trabalho voltado para higiene ocupacional. Ah, eu sou da área de segurança do trabalho voltado para a parte de melhorias de processos, NR12, NR11, né? Ah, eu sou da área de segurança do trabalho voltado para questões de NRs específicas, como NR33 ou qualquer que seja. Mas lembre-se, qualquer que seja a NR, o nosso objetivo, qualquer que seja o processo de trabalho que a gente esteja envolvido, é prevenção, é preservar a integridade das pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, as pessoas que podem ser afetadas pelo aquele processo. Então, o objetivo de segurança do trabalho é esse, é preservar a integridade do próximo. Né? Nós somos profissionais, tanto engenheiro, médico, né, o enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, todos nós temos um pequeno fundamento que é fazer a prevenção na área de saúde e segurança do trabalho. Legal? Então vamos para o primeiro conceito, né? Perigo, tudo aquilo que está no seu ambiente de trabalho, tudo aquilo que está no seu ambiente. Uma cadeira, André, a cadeira está ali bonitinha, novinha, ela é perigosa? Em algum momento ela pode se tornar perigosa. Mas claro que vai depender do formato que eu vou operar essa cadeira. Sentei, fico me balançando com aquela cadeira, ela é perigosa. Por quê? Porque eu tenho risco de queda. Porém, a partir do momento que eu decido me balançar com aquela cadeira para frente, para frente, para trás, o que vai acontecer? Eu vou ter ali um risco de queda. Então, o risco é a consequência da exposição a um perigo. Então, quando eu coloco, vou botar exemplo lá, trabalho em altura. O trabalho em altura, eu só estou exposto ao risco de queda quando eu subo. Quando eu estou no chão, é só um trabalho perigoso. Não necessariamente eu vou estar exposto àquilo, tá certo? Mas a partir do momento que eu subo naquela escada, naquele andame, naquele equipamento, no que quer que seja, a partir daquele momento eu estou exposto a um risco. Entendeu? Então, perigo é tudo aquilo que está no meu ambiente de trabalho.
de uma forma controlada ou com nível de exposição ou não, eu tenho ali aquela rotina de trabalho. Porém, o risco é quando eu tenho ali dentro da minha rotina de trabalho, ter que me expor a tal condição. Então aquilo ali se torna um risco à minha saúde e minha integridade física. Claro que vão ter outros conceitos, que vão ter outras metodologias, né? Eu sempre uso uma bem alusiva aos meus alunos, as pessoas que eu treino voltado à área de segurança do trabalho, que é a do leão, né? Que a gente já fala, isso aí tá ultrapassado. O técnico de segurança que usa isso, ou o engenheiro, ou o profissional da área de segurança que usa isso, ele está ultrapassado. Mas tem uma forma mais alusiva de você colocar para o seu aluno, para o seu cliente, o que é perigo e risco, fique à vontade. O interessante é você chegar ao resultado de explicar o que é o perigo e o que é o risco. Então essa é a forma que eu coloco para os meus alunos, para as pessoas que eu treino referente à segurança do trabalho, sobre a definição de perigo e risco, tá? Para se tornar mais alusiva para eles. Eu peço para eles fechar os olhos, né? Quando eles fecham os olhos, eu peço para se concentrar na minha voz, até brinco com eles, né? E aí peço para eles imaginarem a imagem de um leão. Esse leão está dentro de uma jaula, né? Essa jaula é super forte, resistente. Essa jaula tem lá uma resistência, a força que aquele leão imprime sobre ela. Legal? E aí eu pergunto para eles, vocês pegaram a imagem desse leão dentro da jaula, pegaram a imagem, né, assimilaram a imagem desse leão dentro da jaula, e agora eu quero que vocês me respondam. Esse leão dentro da jaula é perigo ou é risco? Qual é a definição dele? Dentro da jaula, né? Aí a gente começa a perguntar para um aluno, para outro aluno, e pergunta, é perigo ou é risco? Grande parte deles falam é risco, alguns falam perigo, mas a gente sabe qual que é o resultado que a gente pede. A gente quer que eles assimilem a informação, entendam, internalizem dentro da cabeça dele que o leão dentro da jaula é o perigo, né? E esse perigo eu tenho que controlar, eu tenho ele controlado. Aí eu uso alguns exemplos, como a rede elétrica, que ela fica dentro de conduítes, protegidos por barramento, por sistemas de segurança e assim por diante. Então, a definição do perigo e do risco é básico. Você não precisa ficar, eu sempre brinco e falo com alguns colegas, você não precisa ficar maquiando aquilo que deve ser básico, tá, pessoal? Aquilo que deve ser básico. O básico faça o básico bem feito e você vai partir para um nível de excelência, né? Então, quando você passa essa informação de uma forma alusiva para o seu aluno, isso significa o quê? Que ele vai assimilar essa informação de forma mais clara, tá? Então, vamos voltar lá para o que é perigo e risco. Perigo, tudo aquilo que está no seu ambiente de trabalho, que existe, né, dentro do seu ambiente de trabalho e que possa, em algum momento, se tornar um risco, tá? Então, desde uma cadeira, um mobiliário, até mesmo uma condição específica de um equipamento, tudo isso é perigoso, né? Dentro de na porta de uma subestação está escrito o quê? Perigo, né? Risco de choque elétrico e assim por diante. Tranquilo? Então, vamos lá para a definição de perigo e risco. Me fiz entender? Dúvidas? Deixa a perguntinha aqui embaixo que a gente vai respondendo, tá, pessoal? Quem deve conhecer os perigos e riscos das atividades? Eu sempre falo que quem deve conhecer tudo aquilo que está dentro da rotina de trabalho é o trabalhador, é a pessoa que executa, né? Mas todos têm que conhecer os perigos e riscos? Todos. Porque em algum momento o gerente da sua planta ou o coordenador produtivo, ele vai estar dentro daquele ambiente acompanhando um processo, então ele também tem que conhecer os perigos e riscos daquela atividade. O próprio gerente, né? Um diretor ou alguém que do alto escalão que vem de vez em quando na empresa, ele tem que conhecer ou estar acompanhado de alguém que conheça toda a etapa do processo e conheça todos os perigos e todos os riscos dessa atividade, tá? Então, todos os níveis de uma instituição, de uma empresa, devem conhecer o que é perigo e o que é risco. E essas pessoas têm que entender por que nós da área de segurança do trabalho pedimos, né, encarecidamente, nós rezamos, né, eu sempre brinco, nós rezamos todo dia o mesmo sermão sobre o que é segurança do trabalho. Por quê?
Porque quando a pessoa ela tem um conceito de o que é perigo e o que é risco, automaticamente ela vai saber o que é as definições de segurança, o que eu devo fazer para evitar tal perigo, o que eu devo fazer para evitar tal risco. E aí sim eu vou ter uma cultura de segurança fortalecida, tá? Então todos os níveis devem conhecer o que é perigo e o que é risco, desde o recurso humano até o nível operacional, tá? Deve conhecer o que é perigo e o que é risco. Claro que cada um dentro das suas etapas, né? Eu sempre falo, eu não adianta eu ensinar o pessoal, vamos botar exemplo lá do compras, né? Ensinar eles a operar uma máquina que eles não vão ter a particularidade, não vão ter dentro da sua atividade aquela máquina. Mas eles devem conhecer que para operar tal máquina eu tenho que ter tais níveis de conhecimento, que eu devo ter tal situação, que eu devo ter lá um nível de conhecimento técnico sobre aquela máquina e também conhecer as particularidades do processo daquela etapa. Então ele deve saber disso, por quê? Porque se em algum momento ele for questionado sobre alguma compra, sobre algum conceito daquela máquina referente à segurança do trabalho, ele vai entender o porquê aquilo é comprado, né? A gente sempre se depara, né, aquela questão, eu compro mais barato, compro mais caro, às vezes o mais caro não é o ideal, o barato é o ideal. Então, um comprador, ou qualquer que seja o cargo, que esteja fora do nível de operação daquela etapa do processo, deve conhecer aquilo no seu macro, para quê? Para entender as particularidades. Então, perigo e risco é isso. Todos vão conhecer os perigos e riscos de todos. Claro que cada um no seu nível de profundidade, né? Eu vou ter lá, eu sou da parte operacional, eu vou conhecer a fundo todos os perigos e riscos daquela minha etapa. Ah, eu sou do nível de recursos humanos, eu tenho que conhecer todas as etapas dos perigos e riscos num formato macro, porque quando eu for contratar alguém, eu tenho que conhecer as particularidades dessa pessoa e ver se ela se enquadra dentro daquele perfil operacional. Então, tudo isso tem que ter dentro de uma gestão de segurança, né? Então, para a gente terminar essa definição de quem deve conhecer, todos. Todos devem conhecer, porque todos em algum momento vai ter algum questionamento referente ao que é perigos e riscos ou particularidades daquele processo, e essa particularidade tem que ser levada em consideração. Vamos para a última etapa do nosso vídeo, como conhecer perigos e riscos no nosso dia a dia, né? A gente vai falar um vídeo específico sobre percepção de risco, que é a principal ferramenta para definições e conhecimento sobre perigos e riscos. Percepção de risco, né? O ato de perceber aquilo que está ao meu entorno utilizando os meus sentidos. Então, percepção de risco é a primeira ferramenta sobre conhecimento de perigos e riscos. Então, eu vou ter um conhecimento aprofundado em algum aspecto do teu processo, assim como você ou outra pessoa do processo também vai ter esse aspecto. Então, essa definição tem que ser levada em consideração. Quando se fala de percepção de risco ou qualquer outro tipo de orientativa para a identificação de perigos e riscos, nós, como profissionais da área de segurança, temos que entender que a ferramenta tem que ser aplicada de forma eficiente. Que forma eficiente seria essa, André? Eu tenho que utilizar uma metodologia adequada, eu tenho que utilizar um modo de conexão com aquela área onde eu quero aplicar essa metodologia, porque não adianta somente eu chegar com a metodologia sem que aquelas outras pessoas que estão envolvidas naquele processo, elas conheçam o que é. Né? Ah, eu vou falar hoje sobre condição hiperbálica, vamos botar um exemplo, né? Eu vou falar sobre condição hiperbálica, mas eu estou falando com pessoas que trabalham com processo produtivo de fabricação de bala. O que tem a ver esse conteúdo com o processo deles? Né? Então eu tenho que ser conciso dentro do meu processo ou entender todas as particularidades daquilo lá para mim levar o tema. Tá? Então a primeira etapa é você conhecer os conceitos de percepção de risco, né? Treinar o seu time para que ele seja autossuficiente. O que é o autossuficiente? Ou seja, que a pessoa por si só ela sabe identificar, que a pessoa não precisa de um auxílio externo para entender que aquilo possa trazer um dano para ela. Então isso é eu fazer ali a prática do conhecimento do perigo e do risco, tá? Então a percepção
o ato de treinar uma equipe. A gente poderia ficar aqui debatendo sobre conceitos, né, de sistemas de gestão de segurança, metodologias. Nós poderíamos ficar aqui debatendo sobre questões de como chegar, abordagem, que é a verificação comportamental, processos de diário de bordo, tem N processos dentro da gestão de segurança do trabalho que a gente poderia debater um de cada vez aqui e nem assim a gente teria um entendimento geral. Porque eu penso de uma forma, o amigo que está aí do lado, o colega de profissão que está aí do outro lado aí vendo este vídeo também entende de uma forma totalmente diferente ou da mesma forma. Tudo vai depender, tá? Então, qual que é o objetivo de você entender perigos e riscos dentro da sua rotina, né? Usando percepção de risco, treinamento contínuo, né? Treine sua equipe continuamente, né? Desde um DDS bem feito até um treinamento de sala, né? Onde você traz essas pessoas para dentro da sala para abordar um determinado assunto e essas pessoas saiam dali entendendo. A prática não é de um dia para o outro, tá, pessoal? Tá? A gente tem alguns exemplos de sistemas de segurança que demoraram 30 anos para ser consolidados e ainda tem algumas particularidades para ser mexidas. Né? Um sistema de gestão de segurança do trabalho, no mínimo 3 anos para você começar a colher frutos daquele sistema. Um sistema de treinamento, de qualificação contínua de uma equipe ou de um determinado número de pessoas, você vai ter lá um nível de evolução gradativo. Você nunca vai ter uma subida brusca e essa subida vai permanecer, né? Claro, ela vai ter as suas oscilações, vai depender das qualificações, vai depender de quem está qualificando, do formato de qualificação, se o público está ligado com a metodologia e se essa metodologia faz com que o público assimile essas informações, tá? Então, perigo e risco é tudo aquilo que está no meu ambiente de trabalho e aquilo que possa em algum momento trazer algum tipo de dano para mim. Então a gente já falou um pouquinho sobre o que é perigo e risco, quem deve conhecer sobre perigos e riscos e como praticar, né, o conhecimento de perigos e riscos durante a minha rotina de trabalho. A gente sabe que são temas que, se você for explicar e mostrar para outras pessoas, vão ser um tempo maior, mas é um tempo que você vai ter de ganho, tá? Eu sempre falo, quando você tira um determinado grupo de pessoas e coloca ela numa sala de aula para treinar, qualquer que seja o tema, você está investindo naquele grupo de pessoas e investindo no teu processo. Por quê? Porque aquelas pessoas vão sair dali, claro que não 100% delas, mas grande parte delas vão sair dali com informação e elas aplicam no seu dia a dia, tá? Então lembre-se disso. Quando você treina pessoas, você qualifica pessoas, você investe no seu processo. Legal? Então vamos lá. Terminamos. Definições, claro que isso aqui é bem compilado, tá, pessoal? Para daqui um pouquinho não se tornar um vídeo tão extenso. Claro que daqui um pouquinho a gente vai se expandir em alguns assuntos e esses assuntos vão trazer vídeos mais extensos, mas claro que isso aí a gente vai para um próximo patamar, para um próximo nível dos vídeos de orientações que é a proposta do nosso canal. Então, eu gostaria de convidar a cada um de vocês que nos siga nas redes sociais, no @RE Treinamentos e Consultoria, tanto no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, tá? Além de nos seguir aqui também no canal do YouTube, né? Que aqui toda semana a gente posta um vídeo novo referente a um assunto da área de segurança do trabalho. Agradeço a cada um de vocês por ter assistido, compartilhe com um colega de profissão, compartilhe com o grupo da área de segurança do trabalho, os nossos conteúdos, para que a gente continue trazendo vídeo para vocês aí, tá bom? Nos siga, se inscreva aí no nosso canal e a gente está aqui. Lembre-se, segurança do trabalho, a arte de preservar vida.